Assim como acontece com animes cults como Cowboy Bebop, Elfen-Lied, Ghost in the Shell e Monster, Neo Genesis Evangelion é um daqueles casos de obras alçadas ao patamar de melhores já feitas, mas que de maneira objetiva foram poucos os que de fato se arriscaram a assistir. E no caso específico de Evangelion, o número de pessoas que se atreveu a assistir e conseguiu destrinchar toda a riqueza temática, as intenções de seu realizador e sobretudo seu final emblemático é ainda mais reduzido. Não à toa, o criador Hideaki Anno decidiu expandir ou mesmo reticonizar sua própria história através de episódios especiais, filmes, versões em mangás e videogames. Mesmo assim, Neo Genesis Evangelion continua sendo uma obra influente, memorável e que desafia a inteligência e a atenção do seu espectador como poucas antes, ou mesmo posterior a ele. Em face disso, vamos elucidar os principais pontos da trama que compõem a mitologia de Evangelion, para assim tentarmos entender de uma vez por todas a complexa trama que envolve mechas gigantes, anjos e o próximo passo na evolução humana. Mas, antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir com a discussão sobre a obra, deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Para entender melhor o presente em que Evangelion se passa, é preciso retornar ao passado, 4,6 milhões de anos antes de Cristo. Havia uma raça alienígena conhecida como Primeira Raça Ancestral, cujo planeta estava se tornando inabitável. Para perpetuar a vida, eles fundiram as populações que integravam o seu mundo, mais precisamente, uma criatura para cada povo, o que recebeu o nome de Sementes da Vida. Essas sementes foram enviadas em naves de formato esférico, de forma a explorar o espaço e encontrar planetas onde pudessem moldá-los, de forma a garantir a sua sobrevivência e servir de recomeço. Nessa época, uma dessas sementes, chamada Lua Branca, chegou ao planeta Terra, trazendo o ancestral conhecido como Adão. Porém, outro ancestral chegou, dessa vez de nome Lua Negra, e que passaria a ser chamado de Lilith. Ambos sendo uma clara referência à história de Adão e Eva no livro Gênesis, que dá início à Bíblia Sagrada. Mas sua chegada foi tão drástica que a nave se chocou com violência, removendo uma parte do planeta que daria origem à Lua. Esse acontecimento ficou conhecido como Primeiro Impacto. O problema é que esse evento se mostrou uma aberração, pois apenas uma semente de vida poderia colonizar seu respectivo planeta, sendo Adão equivalente ao fruto da vida e Lilith do conhecimento. Dessa forma, se eles obtivessem ambas as dádivas, da vida e do conhecimento, teriam um poder incalculável, tal como a raça ancestral original. Então, para remediar esse incidente, cada ser da raça ancestral foi enviado juntamente com uma ferramenta capaz de controlar o metabolismo desses seres e assim corrigir situações como essa. Tal ferramenta recebe o nome de Lança de Longinus, mais uma referência bíblica vinda da lança que perfurou Jesus Cristo na cruz. No caso de Lilith, a lança se perdeu com um grande impacto de sua nave com a Terra. Logo, o controle dessa entidade deveria ficar a cargo de Adão, a semente da vida que chegou primeiro, utilizando sua respectiva lança. Adão então foi colocado em um estado de inércia por tempo determinado, parando a proliferação de seu tipo de vida, os anjos, os deixando em formas embrionárias. Dessa forma, com Adão inerte, o sangue derramado de Lilith em sua chegada, chamado também de substância LCL, escorreu e veio a criar os oceanos do mundo, uma alusão à conexão entre a Lua e os efeitos causados nos mares do planeta. O LCL é também uma representação da sopa primordial, conceito científico que explicaria como a vida surgiu através de materiais inanimados e condições favoráveis para sua proliferação. Pulando a história para o ano de 1947, nessa época foram encontrados registros que ficaram conhecidos como o Manuscrito do Mar Morto, que eram, em essência, as instruções dos primeiros ancestrais para a criação da vida. Se caso duas ou mais sementes da vida chegassem ao mesmo planeta, esses manuscritos diziam que cada semente poderia criar 17 descendentes, os já mencionados anjos, e que eles têm como objetivo reunir os ancestrais para criar uma única entidade, e assim reiniciar a vida no planeta. Misteriosamente, Lilith não cumpriu essas instruções, e ao invés de criar 17 seres, ela fez sua criação de maneira desordenada, dando origem a nós, os seres humanos. Quanto a Adão, ele seguiu com a programação original, criando os anjos. Nesse meio tempo, uma seita chamada Seu, formada por humanos, estava determinada a promover a união entre os seres humanos com seus criadores, e eles até mesmo conseguiram pôr as mãos nos manuscritos
dos ancestrais. Um pouco depois dessa época, entre os anos 50 e 90, ocorreu o despertar dos anjos e esses tentaram entrar em contato com Lilith para promover a sua união com Adão. Enquanto isso, a Sil tinha seus próprios planos: usar o corpo de Adão para fazer uma restauração controlada da vida, através de clones robóticos dele, esses chamados Evangelions, junto com os clones robóticos de Lilith, o Eva Unidade 1. Ou seja, a vida seria reiniciada, mas com a Sil controlando o processo segundo seus interesses. Assim, a organização religiosa criou laboratórios de pesquisa para realizar o projeto conhecido como instrumentalidade humana, também chamado de terceiro impacto. Mas, para falar sobre isso, é preciso mencionar dois personagens fundamentais: a brilhante cientista Yui Ikari e o frio e calculista comandante supremo Gendo Ikari. Dentre os anos 1999 e 2000, Yui apresenta Gendo como seu namorado e futuro esposo ao seu professor, Kozo Futsuki, que, embora não gostasse de Gendo, aceitou trabalhar com ele. Em 2000, uma expedição liderada pelo professor Katsuragi no Polo Sul fez vários experimentos com o corpo de Adão, que ainda se encontrava dormente devido à lança de Longinus. Com isso, eles criaram a primeira armadura Eva para contê-lo. Ao despertarem Adão, retirando a lança e colocando um ser humano em seu corpo para controlá-lo, o ser ancestral explodiu e após isso retornou a uma forma embrionária que se desenvolveu em um receptáculo humano chamado Kaworu Nagisa, sendo esse despertar uma mera representação do que seria a reinicialização da Terra. No entanto, esse evento também causou a destruição de grande parte do hemisfério sul, com mais de 2 milhões de pessoas morrendo instantaneamente com os tsunamis provocados pela explosão. Para piorar, o eixo da Terra foi modificado e, consequentemente, as estações do ano ficaram desordenadas, e mesmo alguns locais do planeta não tinham as 4 estações definidas, apenas uma, como é o caso do verão, na cidade fictícia de Tóquio 3. O resultado disso foi a morte da fauna e flora das espécies nos locais mais afetados, além de guerras entre nações movidas pelo medo. Esse evento cataclísmico ficou conhecido como o Segundo Impacto, mas, para os sobreviventes, seus líderes atribuíram a causa ao choque de um meteoro não identificado. Em 2001, foi assinado o Tratado de São Valentim para encerrar as grandes guerras e impedir maiores baixas e danos ao mundo. Junto a isso, a capital do Japão foi transferida para a cidade destruída de Nagato e recebeu o nome de Tóquio 2. Nesse meio tempo, nasceu a primeira geração pós-Segundo Impacto, e mais importante do que isso, a primeira que teriam potenciais pilotos para o projeto conhecido como Evangelion. 2 anos depois, a construção de Tóquio 2 foi concluída, e o professor Futsuki se reuniu com Gendo e Kaji na nova organização que ambos criaram, e juntamente com as doutoras Naoko Akagi e Yui Ikari, a equipe deu início ao projeto Evangelion. A Unidade 00 nada mais era do que a Lua Negra de Lilith, com um supercomputador MAG capaz de gerenciar toda a operação. É importante salientar que os Evas não são robôs, mas sim clones de Adão, mas com armaduras para manter o controle desses e prendê-los quando for preciso. Diferente dos anjos, que possuem órgãos em seus núcleos e que servem de fonte de energia ilimitada chamada S2, os Evas não possuem esse reator nuclear orgânico. Por isso, eles ficam em estado de animação suspensa, sendo controlados por tecnologia humana com cabos de energia ou baterias internas para que funcionem. Eventualmente, o EVA-01 foi capaz de obter um motor S2, devorando fisicamente um anjo e o assimilando em seu organismo. Dessa forma, um EVA veio a se tornar um Adão imortal, devido ao aumento das suas capacidades de regeneração e consciência. Um ano após isso, durante testes do EVA-1, Yui Ikari misteriosamente se dissolveu na substância LCL, e sua alma foi absorvida pelo núcleo da Unidade 1, um evento que parece ter sido acidental, mas que ela havia planejado desde o começo para viver eternamente dentro do EVA, possivelmente prevendo que seu filho, Shinji, precisaria de sua proteção no futuro. Mas seu esposo, Gendo, não sabia disso e, diante da perda de quem mais amava, se rendeu à tristeza e mudou radicalmente sua postura. Em face disso, ele seguiu trabalhando para Sil, mas começou a manipular os eventos em prol de seus próprios interesses. Essa mudança de postura também resultou no afastamento de seu filho, Shinji Ikari, que foi despachado para viver no interior. Enquanto isso, tanto a Sil quanto o Gendo pretendiam iniciar o já citado processo de instrumentalidade humana, que pretende criar uma consciência única de todas as mentes humanas, retornando ao início da criação. O objetivo desse projeto seria aperfeiçoar a humanidade, pois segundo Gendo e Sil, as pessoas possuem dentro de si sentimentos de vazio, a sensação de perda, ansiedade e medo por estarem divididas em indivíduos únicos. Logo, se reunidos em uma única consciência, essa seria a maneira de compensar as fraquezas e falhas inerentes a todo ser humano. Mas Gendo também pretendia se beneficiar disso,
pois seu plano era se fundir com o embrião de Adão, e após isso, usar um clone de sua esposa com as células de Lilith para completar o processo, se tornando um novo deus e moldando a realidade ao seu bel prazer. Com tamanho poder, Jandor teria sua esposa de volta, ou pelo menos, era isso que ele acreditava. No ano de 2005, foi descoberto que os Evas, enquanto clones dos anjos, só poderiam ser controlados caso obtivessem uma alma humana transferida para seus corpos, podendo assim serem controlados sem agirem de maneira aleatória. Yui Kari conseguiu fazer isso, o que fez com que seu filho, Shinji, e o clone de Yui, Heiya Nayami, fossem vistos como cobaias compatíveis para serem pilotos dos Evas. Mas o teste que veio a se mostrar um grande sucesso ocorreu na Alemanha com o Evangelion 2, pilotado pela doutora Soryu Kyoto. Porém, a sincronização de sua mente com o Evangelion se mostrou irremediavelmente desastrosa, a levando à loucura e ao suicídio. Foi então que sua filha, Azuka Soryu, se tornou a nova piloto do EVA 02. Em 2010, a organização criada por Jandor Ikkaji renomeou sua organização para NERV e modificaram as intenções originais dos Evangelions, os colocando para lutar com os anjos. O objetivo por trás disso era que, para dar andamento ao projeto de instrumentalização humana controlada, eles teriam que fazer isso antes que os anjos o fizessem, através da união entre Adão e Lilith. Foi nesse período da criação da NERV que a doutora Naoko Akagi terminou o biocomputador MAG, um composto de 3 supercomputadores bioeletrônicos capazes de gerenciar todo o processamento de dados de um Evangelion e que funcionaria como base nos parâmetros mentais da própria doutora Akagi. Dessa forma, seria possível criar um sistema falso, capaz de enganar o Eva e torná-lo controlável a qualquer piloto, porém mudar uma mente humana sincronizada a ele. Esse foi um grande passo nos planos da NERV, mas não foi o único. Mais tarde, Jandor apresentou à equipe uma criança chamada Heiya Nayami, a já mencionada clone de sua falecida esposa, Yui. Naoko, a cientista da NERV que mantinha um relacionamento secreto com Jandor, percebeu que na verdade ele ainda amava sua esposa e por isso criou esse clone. Enfurecida, ela assassinou o rei, mas logo em seguida também foi morta, ou talvez tenha cometido suicídio, com a causa sendo mantida como um mistério. No entanto, pouco tempo depois, Jandor criou um outro clone para compensar a morte da anterior. Voltando à criação da organização NERV, ela foi criada em um ponto estratégico, no subterrâneo onde a nave de Lilith ficou presa após o primeiro impacto, e acima de onde foi construída a Tóquio 3, a sucessora de Tóquio 2, e que foi idealizada para ser a nova capital do Japão. Ela nunca se tornou de fato, servindo apenas como uma arena de batalha para os Evas com os anjos, bem como para a reserva de armazenamento de energia para eles. Não à toa, quando a batalha ocorria, os prédios foram destruídos, especificamente para se infiltrar no subterrâneo da cidade e permitir que os combates ocorram sem grandes vítimas. Porém, a decisão de criar Tóquio 3, acima de onde Lilith estava escondida, se mostra um erro, pois os anjos eram capazes de senti-la de alguma forma, e por isso iam constantemente atacar a cidade. Mas, em 2014, enfim o projeto Evangelion foi concluído e as duas unidades iniciais, 01 no Japão e 02 na Alemanha, poderiam ser ativadas. Porém, enquanto o 02 foi bem sucedido, com Asuka como piloto, a 01 teve dificuldades de controle com o Heiya Nayami. Um ano depois, período que coincide com o fim do anime, Shinji encontra Kaoru, o receptáculo de Adão, e precisa escolher entre matá-lo ou deixar a humanidade morrer. Antes disso, Kaoru fala sobre a existência do campo AT, uma espécie de proteção intangível para humanos que qualquer indivíduo pode criar e que faz a separação entre cada pessoa, causando dor e solidão entre todos. Os anjos também manifestam esse campo, só que de forma mais proeminente. Por fim, Shinji opta por matar Kaoru e salvar a humanidade, mesmo que isso deixe em profundo estado de culpa. Após esse evento fatídico, um ano se passou e o último anjo previsto nos manuscritos foi eliminado, e o projeto Evangelion foi um sucesso. Com isso, a Sil inicia a eliminação da NERV e a retomada de Adão, Lilith e das unidades Evangelion para completar a instrumentalização humana e reiniciar a vida. Mas seus planos são frustrados, pois as unidades Evas que seriam produzidas foram retardadas pelas ações da unidade 02 de Asuka, que retardou a chegada deles à unidade 1, impossibilitando-os de impedir Shinji de entrar nela. Lá dentro, Shinji detém controle do processo de instrumentalização. Em seguida, o plano de Jandor fracassou, pois o clone de Yui o rejeitou, preferindo se unir a Shinji e a unidade 01, que era um clone de Lilith e tinha a alma de Yui, ao contrário de Adão, que Jandor havia fundido com seu corpo como havia planejado. Assim, Rei assume o controle do corpo de Lilith e se torna um ser gigantesco e poderoso, tal como a primeira raça ancestral, e dá início ao processo de fusão de toda a vida na Terra, lançando uma espécie de anticampo AT. Assim, toda a espécie humana estaria conectada, se livrando de sua forma física e se tornando uma entidade imortal e com um formato circular, assim que a instrumentalização fosse concluída. Porém, Shinji a recusa antes que ela fosse terminada, gerando um colapso em todo o processo. Shinji rejeitou a humanidade conforme ilustrado nos episódios 25 e 26 do anime, esses que ocorrem em paralelo com o especial The End of Evangelion, que demonstra duas perspectivas, as motivações de Shinji para recusar a instrumentalidade e as consequências disso no mundo real.
Com o processo interrompido, a cabeça da Rei/Lilith cai na Terra, fazendo com que todos os indivíduos corpóreos se tornem um líquido vermelho da substância LCL. Porém, os humanos ainda mantêm a sua individualidade ao invés de se tornarem uma única consciência. Isso ocorre porque a instrumentalidade humana não ocorreu como deveria, seguindo corretamente os 3 processos necessários: os humanos se livrarem das formas humanas, a criação de uma conexão mental entre eles e o surgimento de um ser supremo que englobasse todas as consciências, criando uma entidade única comparável a Deus. Como Shinji impediu esse processo, cada ser humano ainda tinha a escolha de viver como um indivíduo isolado e recriar seu corpo, algo que Shinji e Asuka optaram. Mas para isso, cada um precisa olhar seu coração, cada um precisaria olhar em seu coração e desejar profundamente por isso. Do contrário, se manteriam sem forma corpórea, parte do líquido LCL, devido ao processo de instrumentalidade humana incompleta. Após aceitar a realidade individual, apesar de tudo, Shinji desperta e vê o seu mundo, coberto pelo líquido vermelho. Mas nesse momento, o garoto vê Asuka, que também havia feito a mesma escolha, e parte em sua direção para enforcá-la. Felizmente, quando Asuka acaricia seu rosto, ele recobra seu lado emotivo, e em meio às lágrimas que derrama, ele desiste de seu ato. Esse momento é um dos mais incômodos e aparentemente sem explicação no final do anime, mas é preciso entender que tudo está atrelado à complexidade do background e desenvolvimento do personagem Shinji. O protagonista é um garoto complexo que desde cedo conhecia apenas a solidão e queria somente se conectar com os outros. Porém, mesmo sendo um garoto isolado e depressivo, ainda queria viver com pessoas ao redor, mesmo que essas fossem livres para ignorá-lo e o negar afeto. Para ele, isso era melhor do que fazer com que todas elas perdessem sua individualidade e livre-arbítrio. De certa forma, Shinji se acostumou com a solidão ao ponto de sentir apreço por ela, mantendo-se na zona de conforto, do isolamento, em detrimento da possibilidade da rejeição social. É por isso que, ao ver Asuka, seu primeiro ato é tentar enforcá-la, pois ele precisa sentir a existência de outro para confirmar a rejeição e negação que tanto conhecia. E Asuka era a escolha óbvia, pois ela o rejeitava constantemente devido ao protagonismo e atenção que ele recebia, ao contrário dela, que tinha que fazer tudo sozinha e sem ajuda ou devido reconhecimento. Em face disso, Shinji começa a enforcá-la, apenas esperando que ela o rejeitasse pelo seu ato, como fez em todos os momentos antes disso. Porém, ao invés disso, ela acaricia seu rosto, o que prova tanto os sentimentos dela por ele, quanto a emoção de Shinji ao perceber, talvez pela primeira vez em sua vida, a aceitação vinda de alguém, um sinal simbólico para ambos os personagens. E essa é a conclusão do anime de Evangelion, que viria a ser modificada com os episódios especiais que acompanham o conjunto The End of Evangelion, e ainda mais drasticamente com os 4 filmes lançados para o cinema. Seja qual for a sua escolha, Evangelion é uma animação obrigatória para todo fã de animes que se preze, bem como qualquer um que busca um enredo denso, complexo, que mescla gêneros de maneira equilibrada e, acima de tudo, coloca seu público para pensar.